Vamos ler a palavra de Deus, que está escrito em João 11:35. Vamos lá? Está escrito só isso aí. O menor versículo do Novo Testamento é esse aí. O que é que está escrito aí? Vamos dizer juntos. Vamos dizer mais forte. Pronto, só isso. Amém? Podemos nos assentar. Você consegue decorar esse versículo sem ler? Diga comigo, vamos lá, vamos repetir. Ah, tá bom, amém. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês sobre milagre. Eu gosto muito de falar de milagre. E no Novo Testamento não tem um milagre mais contundente, não tem um milagre mais poderoso de todos que Jesus operou do que esse milagre que nós vamos falar agora. Eu já falei para vocês o que é o milagre. Milagre é um recurso que Deus usa para poder mudar uma situação, humanamente falando, sem saída. Amém? Quando existe algo que não tem saída, quando nós estamos diante de uma situação que, humanamente falando, não tem solução, você tem esse recurso, que é o recurso do milagre, que Deus faz independente de possibilidade, de probabilidade. Ele faz independente se vai contrariar os princípios da física ou não. Ele vem e faz. Vocês estão entendendo? Ele usa isso. Às vezes ele não faz, não. Ele só faz quando acha que é necessário fazer. Nem sempre ele vai operar o milagre, mas sempre ele vai fazer alguma coisa de extraordinário na sua vida, porque esse é um princípio de Deus. Deus é assim, Jesus é assim. Ele é todo poderoso, Ele faz coisas que você não pode fazer. Ele não tem limites. E Ele se apresenta para nós como essa pessoa que, além de ser o nosso Salvador, é o socorro bem presente, diz a palavra de Deus, nas suas tribulações, naqueles momentos de tribulações pesada que você está sem saída, é alguém a quem você pode recorrer. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, sobre Jesus, dentro dessa situação aqui, desse contexto. Um homem que opera milagres, um homem que é Deus, mas um homem também que é sensível, que é muito humano na realidade que ele estava, que sofria pelas pessoas e que creio que sofre até hoje, e que de fato tem poder para revolucionar e transformar as nossas vidas. Amém? Veja bem, Jesus não estava muito bem, ele não estava muito legal, ele estava já sabendo que o tempo já estava afunilando e que estava se aproximando da morte dele, e com certeza ele estava muito sensível também. Ele sabia o que ia acontecer com ele, por saber o que ia acontecer com ele, as dores que ele ia passar, ele que estava num corpo humano igual ao meu, igual ao teu, estava sentindo, estava muito sensível. E quando você está sensível, você fica muito fácil para chorar. As fases que a gente mais chora, diz, é quando a gente é criança e quando a gente se torna idoso. Parece que a nossa sensibilidade aflora e a gente chora com facilidade. E existem pessoas que têm uma facilidade muito grande para chorar, que são mais sensíveis. Tem pessoas que são um pouco mais duras, porque na verdade o choro é uma explosão de emoção. É quando você chega e se entende que quando você chora, você está precisando de amparo, de apoio, de ajuda, de alguém que te escute, de alguém que te dê a mão. Sempre que você chora, principalmente por razões ligadas à sensação de impossibilidade ou de tristeza, isso aí revela a sua necessidade de ser amparado. E chorar, todos nós choramos. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo alguma coisa, uma certa ocasião, que me chamou a atenção, que uma pessoa com a idade média de 70 anos já chorou 60 litros de lágrimas. Você vê como a gente chora muito. Uma pessoa com 70 anos já chorou 60 litros de lágrimas. Porque na verdade a gente vive produzindo lágrimas. Tem a lágrima que é chamada basal, que é aquela que vem para poder proteger
os olhos da gente com a umidade. Tem uma outra lágrima que é reflexiva, que quando cai um cisco a gente chora para poder proteger os olhos. E tem a lágrima emocional, que é aquela que está ligada exatamente às nossas alegrias ou às nossas tristezas, e a gente sempre está chorando, e a gente chora muito. E se você é sensível, você chora mais ainda do que muitas pessoas. E Jesus estava mais ou menos assim, ele já estava sensível, ele estava procurando muito a casa dos amigos, que é o que a gente faz. Tem aquelas pessoas que você confia, que você tem a liberdade de poder falar. Isso é muito importante. Todos nós temos amigos, se é que temos amigos de verdade. Aqueles amigos que você sabe que você pode falar qualquer coisa para eles, ou para ele, que você não vai ficar refém na mão dele, que você não vai ser olhado com desprezo ou com escândalo, mas que você abre o coração, e uma pessoa para quem você pode abrir o coração. E nós temos às vezes essas amizades, e a Bíblia diz que existem amigos que às vezes na nossa vida são mais importantes, né? São mais fortes do que irmãos. Amigos de verdade, todo mundo precisa ter um, ou ter dois, ou ter três. Porque quando você tem um amigo, você sabe que nos momentos bons da vida ele vai estar contigo. Nos momentos que você estiver por cima, ele está contigo. Mas no dia que você cair, que você estiver por baixo, ele vai estar com você também. Vai estar do teu lado ali te apoiando, dizendo que é teu amigo. E nós temos necessidade disso, que isso é como que um apoio emocional para a vida da gente nos momentos difíceis. Às vezes você precisa de alguém para te ajudar a atravessar, muitas vezes, os desertos da tua vida, os vales da tua vida. Você precisa de alguém que esteja ali te apoiando, te dando força, te socorrendo, e todo mundo tem necessidade disso. E Jesus Cristo, apesar de ser Deus, tinha necessidade também. E quem era um amigo de Jesus? Lázaro. Lázaro era o amigão que ele tinha. Você vê ele na casa do Lázaro várias vezes. Era o ponto de apoio dele. Eu acredito que era o ponto de apoio emocional e o ponto de apoio de estadia também. Aliás, eram as duas casas que Jesus tinha que era ponto de apoio. Quando ele estava na Judéia, a casa de apoio era a casa do Lázaro. Quando ele estava na Galiléia, que ficava a 200 quilômetros longe da Judéia, a casa de apoio era a casa do Pedro, que morava em Cafarnaum. Na Galiléia, ele ia para a casa do Pedro, que morava em Cafarnaum. Na Judéia, ele ia para a casa do Lázaro, que morava numa vila, numa aldeia chamada Betânia, mais ou menos a 6 quilômetros de Jerusalém, na periferia de Jerusalém. Esses lugares eram lugar de apoio emocional, de famílias que gostavam dele, famílias que recebiam bem ele, famílias que gostavam de fazer a comida que ele gostava de comer, em forma de carinho, em forma de atenção, em forma de honra. Quando ele estava na Galiléia, quem fazia isso era a família do Pedro. A Bíblia diz que a sogra do Pedro procurava fazer comida para Jesus, até quando estava com febre, diz a palavra de Deus, ela ia, que Jesus chegava na casa dela, ela se esquecia da febre. Teve uma ocasião que Jesus curou ela de uma febre, porque ela ia para atender Jesus. E quando Jesus chegava na casa do Lázaro, quem atendia a ele eram as irmãs do Lázaro, Marta e Maria, que também iam para a cozinha, fazia a comida que ele gostava de comer, uma forma de agradá-lo, de externar ternura, carinho, afeto. Essa é uma forma de você realmente demonstrar afeto para as pessoas. E quem mais usa desse expediente de afeto, de dar comida, são as mães da gente. Você já prestou atenção? Que você fica longe, o dia que tu chega lá na tua casa, ela quer fazer a comida que você gosta. Amém? Não é assim que acontece? Ela vai procurar fazer o que você gosta de comer, porque isso é uma demonstração de afeto, é uma demonstração de carinho também. Tem alguém que tem mãe assim? Levante a mão. A minha era assim. Vocês estão entendendo? Porque isso é uma demonstração de afeto, de importância, de carinho que você está dando para uma pessoa. E essas pessoas
eram com Jesus exatamente assim. Amigas, afetuosas, carinhosas e, acima de tudo, valorizavam Jesus mais do que tudo. E Jesus se sentia muito apoiado nesses dois lugares. E estava mais ou menos próximo da morte dele. Ele sabia que ia para a casa do Lázaro, lá sempre ele era apoiado, e nesse dia ele fez algo que espantou todo mundo, que era amigo do Lázaro. O Lázaro adoeceu, ficou doente. Quando um amigo fica doente, quem é amigo vai logo lá para poder olhar, para poder ver como é que está, ou pelo menos saber como é que a pessoa está. Principalmente naquela época, era necessária a presença da pessoa. Hoje você liga, você pergunta, você passa um zap, né? Mas naquela época a presença física era fundamental, porque não tinha outra forma de comunicação. Alguém chegou e falaram para Jesus: olha, Jesus, o teu amigo que tu amas, ele está doente. Jesus: é mesmo? É? Tá bom, depois eu vou lá ver ele. E Jesus, em vez de descer para a aldeia de Betânia, que ficava a 6 quilômetros, ele desceu para uma outra cidade. Ele desceu para Jerusalém, que ficava a 6 quilômetros, e foi participar lá de uma festa que estava acontecendo lá. Vocês estão entendendo? E ficou lá os dias. Ninguém conseguia se comunicar com ele. Não tinha como passar um zap, não tinha como ligar, fazer uma ligação. Ele já tinha informação de que o Lázaro estava doente, e mesmo sabendo do que estava acontecendo, ele continuou lá em Jerusalém. Mas ele continuou lá propositalmente. Ele, por ser Deus, ele sabia de tudo que estava acontecendo com Lázaro. Sabia que o Lázaro não estava bem. Sabia que o Lázaro corria risco de vida. Mas para ele não importava, porque ele, por ser Deus, ele também sabia que ele podia reverter qualquer situação. Ele sabia que qualquer situação poderia ser revertida por ele, poderia mudar a situação. E você tem que botar isso na cabeça, que quando você se aproxima de Jesus, que você crê que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, claro, dentro da vontade dEle, você tem que acreditar, acima de tudo, que Ele pode reverter qualquer situação, principalmente relacionado com a sua vida. Ele pode reverter as situações mais complicadas da sua vida. Ele pode reverter as dores mais profundas que você possa estar vivendo. Ele pode reverter as situações de tristezas mais extremas que você possa estar passando. Jesus Cristo tem poder para reverter essas situações, e ele tanto sabia que ele podia reverter essa situação, que ele se comportou com uma certa indiferença com respeito à situação do Lázaro, e mesmo tendo já informação, alguém tendo avisado que Lázaro estava doente, ele continuou lá em Jerusalém e esperou o tempo passar. Quando Lázaro morreu, por conta do problema que ele tinha, ele ainda ficou no lugar 4 dias, deixou passar bastante tempo, e depois então que passou aqueles 4 dias, ele chamou os discípulos e disse: olha, vamos lá para Betânia, porque meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou lá despertá-lo. Jesus falou. Aí Jesus desceu para Betânia. O pessoal estava muito decepcionado. Entre as pessoas que estavam mais decepcionadas eram as irmãs do Lázaro. Elas acharam que Jesus, sendo avisado, ele se comportou com um certo descaso com respeito à situação do amigo, e elas estavam meio machucadas, estavam mesmo magoadas, feridas, porque elas acharam que Jesus fez pouco caso da situação, até que Jesus chegou lá. Toda a aldeia estava em alvoroço. As pessoas estavam ainda vivendo aquela dor, porque dentro da cultura judaica, as pessoas choravam durante 7 dias. Durante 7 dias as pessoas ficavam chorando. E para vocês terem uma ideia, existiam pessoas que eram pagas para chorar.
eram os pranteadores, aquelas pessoas que ficavam pranteando quem morria. Essas pessoas eram pagos e era uma função que era dada principalmente às viúvas, às pessoas que não tinham como se sustentar. Elas tinham esse serviço de chorar em velório, de chorar durante os 7 dias. Era uma função que era dada a órfãos também. Era uma maneira deles terem algum tipo de ganho para poder se sustentarem. Essa missão era dada a essas pessoas. E quando alguém morria, existiam pessoas que ficavam ali durante 7 anos chorando, pranteando a morte daquele que tinha ido embora. E as pessoas ainda estavam nesse processo de lamento, de dor, de sofrimento diante de toda a família. Quando Jesus chegou lá, já fazia 4 dias, ainda tinha 3 dias para as pessoas chorarem. Jesus chegou, ele nem entrou na cidade. Uma das irmãs de Lázaro, a Marta, veio encontrá-lo na entrada da cidade. Ela tomou conhecimento que Jesus vinha, ela correu e foi ao encontro de Jesus. Quando ela chegou lá, ela viu Jesus e disse para Jesus, em tom de cobrança: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quase que dizendo, mas o Senhor não estava, o Senhor não veio quando o Senhor foi chamado. Jesus olhou para ela e disse: olha, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Falou para ela: ele vai ressuscitar. Ela parou e disse: sim, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, que é aquela ressurreição que ainda não aconteceu. Eu sei que na ressurreição do último dia ele vai ressuscitar, eu tenho conhecimento disso. Jesus disse: eu quero te dizer uma coisa, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus falou isso aí. Quando Jesus disse essas palavras, ele é uma deixa para mim e para você. O que faz você ver a glória de Deus é você crer. Amém? E essa glória de Deus se manifesta na vida da gente de várias formas. Essa glória se manifesta muitas vezes curando uma enfermidade nossa. Essa glória se manifesta muitas vezes dando a solução para um problema difícil que nós estamos passando. Essa glória se manifesta exatamente em situações de desespero que nós estamos e Deus dá uma saída, um direcionamento e você sai daquela situação de desespero. Essa glória sai ou se manifesta quando você tem necessidade, melhor dizendo. E você tem essa necessidade suprida porque você orou, porque você pediu para Deus. Toda vez que Deus te socorre de uma necessidade que você tem, isso é realmente a oportunidade de você ver a glória de Deus se manifestando em favor da sua própria vida. Nós temos essa necessidade que a glória de Deus esteja se manifestando em nós sempre. Nós precisamos muito dessa glória de Deus, mas para que você possa ver essa glória de Deus, você tem que crer em Jesus. Crer no alguém libertador, no alguém poderoso, no alguém que é Deus, no alguém que você pode orar e pode realmente se sentir ouvido ou escutado, independente da resposta que Ele vai dar para você, mas você está apegado nele, porque muitas vezes você faz um pedido, mas Ele acha que o pedido não é o melhor pedido e de repente Ele pode não voltar atrás, mas Ele quer que você sinta que Ele sempre vai cuidar de você e socorrer você, mesmo quando Ele não atendeu um pedido seu. É a glória dele. Ele chegou e disse: olha, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Ela parou e Jesus daquele dia não foi nem na casa dela. Jesus foi direto para o cemitério. Quando ele chegou no cemitério, a população dali daquele lugarzinho ficou sabendo, todo mundo foi para lá, para o cemitério também. As pessoas correram para lá. Não demorou muito, o cemitério estava lotado. E o pessoal olhando: olha, ele chegou. Mas será que ele poderia evitar o que aconteceu? Todo mundo começou a se fazer perguntas. Será que se ele estivesse aqui, essa situação seria diferente? E Jesus chegou no lugar. E quando ele chegou, a Bíblia diz que ele começou a chorar. Ele estava lá, os olhos se encheram de lágrimas.
Ele começou a chorar, chorar, chorar. O pessoal, olha como ele gostava do Lázaro, gente. Ele está chorando. O pessoal começou a falar, ele está chorando. Mas ele estava comovido emocionalmente. Não era nem por conta da situação do Lázaro. Ele estava chorando por causa da incredulidade das pessoas. Por ele falar e pregar e as pessoas não acreditarem nele. Aliás, a Bíblia diz no Novo Testamento que ele chorou 2 vezes. Chorou nesse dia e chorou no outro dia quando ele olhou Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém. Ele falou: quantas vezes quis eu te afagar nos meus braços, assim como a galinha afaga os seus pintinhos, e tu não quiseste. Você não me quis. Ele falou assim. E quando ele falou isso, ele começou a chorar. Ficou comovido de ver a rejeição que havia. As pessoas olhavam para ele não como Messias, não como Filho de Deus. Olhavam para ele como um profeta comum. E Jesus não era um profeta comum. Ele é o Filho de Deus. O Deus encarnado no meio da gente, que chegou para poder nos socorrer, para poder nos salvar. E as pessoas não conseguiam entender isso. E isso machucava ele. E ele começou a chorar. Ele chorou. Depois ele disse: tira essa pedra que está tapando aí a boca da sepultura. Porque as pessoas daquela época eram sepultadas, a maioria delas em cavernas. As pessoas colocavam em cavernas. Geralmente o morto judeu é colocado quase de pé, encostado assim. E ele disse: vocês podem tirar essa pedra? Alguém pulou e disse: não dá não. Tirar essa pedra aqui vai ser meio complicado agora, porque já faz 4 dias que ele está morto aí. O mau cheiro vai ser muito forte. Ninguém vai aguentar, porque ele está já em 4 dias, já estava soltando a pele, em estado de decomposição. E Jesus insistiu: tire a pedra. E alguém foi lá e rolou a pedra, tirou a pedra da boca da sepultura. Quando tiraram a pedra da boca da sepultura, da caverna, a palavra de Deus diz que ele bradou em alta voz, porque aqui na Bíblia tem um ponto de exclamação, o que prova que ele não falou baixo, ele falou alto, dizendo essas palavras assim: Lázaro, vem para fora. Foi o que ele falou. Quando ele deu essa ordem, para provar que ele é Deus, o poder de Deus envolveu aquele lugar ali. O poder de Deus envolveu aquela sepultura, para ficar claro para mim e para você, que nem a morte consegue detê-lo. Por isso que a Bíblia diz que você vai até morrer um dia, mas a Bíblia deixa claro, se você é de Jesus, você vai ressuscitar, diz a palavra de Deus. Porque a morte não consegue vencê-lo. Quando ele disse: Lázaro, vem para fora, o Lázaro apareceu todo atado do lado de fora do túmulo. Por que todo atado? Porque naquela época, quando uma pessoa morria, tinha um procedimento. O que era que as pessoas faziam com o corpo da pessoa? Se comprava 50 metros de linho. Você comprava 50 metros de linho. Depois que você comprava os 50 metros de linho, você comprava uma composição de aloés, tipo uma pasta. Você passava no corpo do morto todinho. Isso era a preparação para sepultar a pessoa. Passava aquela pasta todinho no corpo da pessoa de aloés. Depois que você passava aquela pasta, você vinha com aqueles 50 metros de linho, enrolava a pessoa assim, ó. Enrolava dos pés à cabeça, só deixava a parte do rosto aberto, onde a pessoa introduzia um lenço para poder cobrir o rosto da pessoa, e fazia tudo enrolado em cima daquele aloés que a pessoa colocava, e mumificava a pessoa, e depois que as pessoas enrolavam todinho, eles colocavam na sepultura. E o Lázaro foi preparado do mesmo jeito, ele não tinha como caminhar, as pernas dele estavam totalmente enroladas, os braços, ele estava todo atado. Mas quando Jesus deu a ordem: Lázaro, vem para fora, o poder de Deus foi tão grande que jogou ele para fora da sepultura.
Ele apareceu lá fora, o pessoal se espantou com aquilo. Mas antes de Jesus mandar o Lázaro vir para fora, ele fez uma oração. E essa oração feita por Jesus foi a primeira vez que Jesus Cristo fez uma oração para chamar a atenção. Ele nunca fazia nada para chamar a atenção. Os milagres dele, ele não gostava que ninguém espalhasse, as pessoas espalhavam. Ele não fazia milagre para encontrar ou para buscar um marketing pessoal, para ficar famoso, para todo mundo olhar com admiração. Ele não suportava isso. Ele curava as pessoas, dizia, não conta nada para ninguém, ele falava. Só que o pessoal tinha língua grande, contava mesmo e se espalhava tudo. Mas nessa oração, ele operou esse milagre porque ele precisava naquele dia mostrar para aquelas pessoas que eles estavam enganados, que ele não era somente um profeta, ele é o Filho de Deus, e as pessoas precisavam saber disso. Ele era mais do que o profeta, ele era o próprio Deus encarnado no meio da humanidade, e ele queria que as pessoas soubessem disso. E antes de ele gritar, Lázaro vem para fora, ele fez essa oração, dizendo assim: Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves, ele falou para Deus, mas eu digo assim, para que eles saibam que tu me enviastes. E depois que ele falou essas palavras, foi que ele gritou: Lázaro, vem para fora! E o Lázaro apareceu da boca da sepultura. Aquilo foi espantoso para todo mundo. E Jesus disse: desatem ele, procure desatar. E o pessoal foi lá, tirou aquelas ataduras do corpo dele e perceberam que ele estava ali vivo. Aquilo foi um milagre tão impactante, um milagre tão poderoso, que começou a incomodar as autoridades. As pessoas iam para Betânia só para olhar para o Lázaro, e quando elas iam e olhavam o Lázaro, todo mundo voltava acreditando em Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias. As autoridades religiosas começaram a ficar apavoradas, achando que eles iam perder os cargos dele. Bem, a gente tem que matar esse rapaz. Se a gente não matar ele, daqui a pouco os romanos vão tirar os nossos cargos, tirar as posições que nós temos, por conta do que ele está fazendo. E as autoridades religiosas ficaram com medo. Está, acho que no versículo 48 que está, deixa eu ver se é. Começaram a ficar com medo exatamente de serem prejudicados. Exatamente por quê? Pelo fato de, é isso mesmo, 48, verso 48 do capítulo 11. Começaram a achar que iam ser prejudicados e começaram a arranjar um jeito de matar Jesus fora da hora. E por conta disso, diz a Bíblia que Jesus até se mudou. Ele passou um tempo longe da vista de todo mundo. Ele foi para uma cidade chamada Efraim, que ficava a 38 quilômetros de Jerusalém, e ele foi para lá com os seus discípulos, ficou lá em Efraim um tempo, para ver se as pessoas esqueciam daquilo ali, e não quisessem matá-lo antes da hora, e ele foi praticamente, ficou um tempão lá em Efraim, longe de Jerusalém, porque ele sabia que todo mundo ficou muito uriçado com aquele milagre, com aquele sinal operado por Jesus. E esse milagre fez com que muitas pessoas acreditassem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? O que é que a gente aprende com essa passagem da Bíblia, esse milagre tão comentado, tão conhecido de todos nós? Aprendemos muita coisa. Primeira coisa é que não existe problema sem solução para Jesus. Porque se existe uma coisa que as pessoas acham que não tem mais jeito, é quando morrem. Ficou claro para ele que até a morte ele reverte para uma situação de vida. E isso a gente fala no sentido literal e fala bem no sentido figurativo também. Às vezes a pessoa pode estar viva fisicamente, mas ela pode estar morta espiritualmente, pela vida que leva, pela falta de direcionamento, pela falta de uma vida de fato com Deus, por uma vida totalmente desgastada pelas escolhas que faz, pelos direcionamentos que se permite. Mas Jesus fica claro nessa passagem que ele tem poder de reverter até essa situação de morte. Ele é capaz de pegar o sujeito mais bêbado e transformar numa pessoa sóbria. Diga glória a Deus.
Pode pegar a pessoa mais errada e fazer dessa pessoa uma pessoa diferente, porque Ele pode nos tirar da morte espiritual também, aquelas situações que às vezes nós estamos sem saída, sem saber o que fazer da vida, tomando direções totalmente sofridas para nós e para as pessoas que vivem ao nosso lado, e de repente a presença de Jesus na vida da gente muda totalmente o direcionamento das coisas, muda a realidade das coisas, e fica claro para nós nessa passagem que Ele nos tira da situação de morte para nos colocar em situação de vida. A gente aprende isso aqui na palavra de Deus. Mas o que mais a gente aprende? A gente aprende que Ele é o Filho de Deus. A gente aprende que Ele tem autoridade sobre qualquer situação. Mas a gente aprende também uma coisa muito importante: que Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Eu acho que essa é a maior lição que Ele deixa para você aqui. Que tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que você pode fazer, e as coisas que você pode fazer, Ele não vai fazer para você. Ele só vai fazer para você aquilo que você não pode fazer. Diga glória a Deus. Isso a gente observa como? No momento que Ele mandou arredar a pedra. Tira a pedra. Por que Ele mandou o pessoal tirar a pedra? Porque tirar a pedra o pessoal podia fazer isso. Era fácil, bastava ele chegar lá e rolar a pedra. Ele não ia tirar a pedra. Aquilo era a tarefa de quem podia fazer, e os homens podiam fazer aquilo. Quando Ele disse desatai-o, ele não ia desatar o Lázaro. Isso as pessoas podiam fazer, então era a tarefa deles, como é tarefa sua em muitas coisas. Você quer milagre? Quer bênção de Deus? Faça a sua parte. Você quer que Deus opere na tua casa, opere no meio da tua família, opere na tua vida? Faça a sua parte. Busque a Deus. Venha orar, venha para a igreja, venha clamar. É a parte que você tem que fazer. A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, disse Deus. Tem uma parte que é a sua parte, que é buscar a Deus. Essa parte de buscar a Deus só compete a você. A parte de orar compete a você. A parte de buscar compete a você. A parte de bater na porta da graça do milagre compete a você. Agora, o milagre em si, a solução que você não tem, compete a Deus. E se você faz a sua parte na busca, na fé, na oração, aquela parte que você não pode fazer, Deus vai fazer. Diga glória a Deus. Então, nesta noite, nós terminamos essa palavra dizendo para você: busque, faça a sua parte. Ah, pastor, estou tendo uma luta com o filho. Faça a sua parte. Venha orar por esse filho. Coloca o joelho no chão por esse filho. É a sua parte. Agora, a mudança dele não é a sua parte, é a parte de Deus. E Deus vai fazer na medida em que você faz a sua parte. Jesus tinha poder para dizer assim: pedra, sai daí, e a pedra ia obedecer. Jesus tinha poder para dizer: ataduras, saiam do corpo do Lázaro, e as ataduras iam obedecer. Mas Ele não precisava fazer isso, que eram coisas que estavam ao alcance, como a parte dos homens que poderiam então serem feitas. Da mesma forma, Deus precisa que você faça a sua parte, que você se dedique, que você busque, que você ore, que você clame, que você se apresente diante dEle e deixe Ele trabalhar na tua vida, te influenciar para mudar costumes, para mudar determinados comportamentos, para mudar determinadas atitudes, que é a parte que você tem que se permitir, porque na medida que essas coisas vão mudando, o milagre de Deus é inevitável na sua vida. Deus vem, começa a operar e começa a mudar as realidades. Então, nesta noite, não sei quais são as suas necessidades, não sei qual é o milagre que você precisa de Deus. A única coisa que eu posso dizer para você, para terminar essa pregação, é a seguinte: faça a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, não tenha dúvida que Jesus Cristo vai fazer a parte dele. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.